Tudo bem, Eliana Alves Cruz. Eu nem sei como te apresentar direito aqui, né? Porque eu estava vendo a tua biografia, e tanta coisa que você já fez, mas você é jornalista de formação, como eu, com uma atuação aí na área de esporte, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Isso. isso também. E tá aí com um enorme sucesso na literatura. Eu confesso que é o primeiro e único livro que eu li por enquanto seu, que é O Crime do Cais do Valongo, e era um título que já havia me interessado, porque eu trabalhei num projeto de audiovisual há alguns anos, eu fui diretor e roteirista de alguns episódios de uma série chamada Brasil DNA África, que Ah, sei. a gente identificou descendentes de africanos, fizemos o teste de DNA, selecionamos Que alguns e show. alguns foram de volta para a África. Eu Mas aí lembro, o aqui, Zulu foi, né? O Zulu foi Zulu, nessa. meu amigo Zulu Araújo, foi do episódio lá de Araújo, meu Camerun, amigo também. e outra pessoa que participou que escreveu aqui a contracapa do livro, que é a Flávia Oliveira. Flávia. Salvo Sim, engano, sim. ela descende Balanta. da Guiné-Bissau, salvo engano. É Isso, uma Povo ali. Balanta. Exatamente, ela foi uma das entrevistadas na série, então eu falei, caramba, Cais do Valongo, tudo a ver, esse aqui é um tema que me interessa muito. Eu morei 2 anos em Angola, então trabalhei como jornalista também lá, então é um lugar muito especial. Mas eu queria com você começar pelo começo, né? Como é que você se interessou pelo jornalismo, na verdade, né? E como é que você entrou nessa profissão? Era algo que já fazia parte assim do seu convívio? Você tinha amigos ou parentes jornalistas e você se interessou? Fala um pouquinho desse início da sua trajetória. Olha, é bem curioso você me perguntar isso, porque as pessoas não me perguntam isso, né? Como é que eu fui parar no jornalismo? Minha família é toda ligada a direito. Meu pai é advogado, minha irmã é juíza federal, eu tenho vários parentes que são advogados, amigos e tal. E como é que eu fui parar no jornalismo? Eu, nos anos 80, né? Eu tenho um avô, tinha um avô que ele era assim, ele era comunista e ele lia escondido o Pasquim na época da ditadura e ele falava assim para mim: menina, não fala para ninguém que eu tô e lia outras coisas, né? Não fala para ninguém que eu tô lendo isso aqui. Ele ficava para pedir esse segredo, né? Porque Era um era ali risco. um risco, exatamente. Ele ria com aquele jornal e tal, não sei o quê. Aí veio a campanha das diretas já, e meu avô sempre foi muito. Lá em casa, as pessoas eram muito politizadas. Isso é. Depois, anos mais tarde, eu vim refletindo sobre isso, né? E aí, meu avô era muito politizado e tal, e ele discutia política. E quando chegou a campanha das diretas já, eu comecei a ler, isso estou falando aí, era 84, por aí, 80, 80 e alguma coisa, né? Eu comecei a ler todo dia, eu lia jornais, eu adorava. Tinha Carlos Eduardo Novaes, tinha uns cronistas assim, né? E eu lia aquilo ali, eu ficava fascinada. Eu falei, nossa, como eu queria escrever no jornal, né? E aí eu me lembro que teve um comício que foi na Cinelândia e minha mãe desesperada, ainda com aquele trauma da ditadura e tal, e não vai, você não vai. Eu fui escondida, foi um negócio assim, né? E aí veio, quando veio o vestibular, eu falei, bom, vou fazer jornalismo, claro, vou fazer jornalismo, vou escrever sobre política, vou Vou mudar o mundo, né? mudar o mundo. Pobrezinha dela, né? Antes de Mal cair numa sabia. redação e ver o que que é liberdade de Mal imprensa, né? sabia ela, mal sabia ela que ela não ia conseguir pisar numa redação, porque ela é preta e naquele tempo, se hoje é difícil, imagina 1980, sei lá o quê, né? E aí, enfim, essas coisas de desejo de criança, né? Eu queria ser jornalista, queria ir para a Olimpíada, óbvio, né? E queria ir correndo, porque eu corria muito, eu era daquela criança que vivia correndo. Eu fiz atletismo um tempo, mas não consegui seguir porque eu tive uma cardiopatia, tinha sopro, né? Uma arritmia cardíaca, e na época minhas avós, minha mãe ficaram muito apavoradas, e enfim, não segui. Aí eu fiz jornalismo, falei, bom, não fui correndo, mas quem sabe eu possa ir escrevendo, né? E aí, quando eu me formei jornalista, eu fiz um caminho muito engraçado, assim, muito torto. Eu trabalhei numa casa assistencial. Eu trabalhei, fiz assim vários freelas aleatórios em revista e tal. E um dia eu respondi um anúncio de jornal que era um tijolinho microscópico de uma confederação pedindo
uma jornalista para fazer o jornal interno. E era a Confederação Brasileira de Esporte Aquático, que reunia natação, polo aquático, são 5 esportes, né? Natação, polo aquático, nado artístico hoje, né? Salto ornamental e maratona aquática. Eram cinco modalidades. Eu respondi, fiz lá um projetinho e fui escolhida e comecei a trabalhar. E aí veio o Olha, governo do Collor, que botou as estatais para patrocinar os esportes. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa ali, porque entrou uma estatal, precisava de uma assessoria de imprensa e não sei mais o que, e eu continuei ali. E fui ficando. Nessa eu cobri, sei lá, 6 Olimpíadas, caramba. mais de 40 campeonatos mundiais, fui para um monte de competição fora, fui da Federação Internacional de Natação, do grupo de mídia da Confederação Internacional de Natação, cheguei a ser vice-presidente do comitê de imprensa da FINA, né, Federação Internacional, Caramba. e fiz uma carreira aí, né? E vi todos esses atletas muito pequenos, Cielo, Thiago Pereira, Joana Maranhão, Gustavo Borges, Fernando Scherer, todo mundo, e outros de outras modalidades também, né? Acabei, enfim, fiz aí, trabalhei numa assessoria que fazia vôlei, que fazia basquete, então conheci muita gente e cobri Pequim, cobri Londres. E aí, Caramba. quando foi em 2016 foi, 2016, não, antes, eu viajava muito, né? Trabalhava beça e vivia trocando de mala. Meus filhos pequenos, nossa, canso só de lembrar. É, eu tenho os meus pequenos aqui, Meu Deus, eu canso só de pensar. E às vezes tem coisas que, sinceramente, eu não sei como é que eu consegui, mas foi, né? só sendo mãe mesmo para conseguir. Menina, olha, não foi fácil, não. E aí eu trabalhava assim alucinadamente, eu estava sei lá quanto tempo sem tirar férias, né? Só com pequenininhos períodos curtos, né? Ou uma semaninha aqui, uma semaninha lá. E aí eu fiquei doente, né? Eu ficava doente sucessivamente, com uma imunidade muito baixa. Fui ao médico, o médico falou assim: olha só, esse ano você vai tirar 1 mês de férias. 1 mês! Você está falando? Se você vai entrar de férias no dia 1º e você vai voltar apenas no dia 30. Você vai fazer qualquer coisa. Se o seu chefe não te deixar, não interessa. Você vai ser demitida e é isso. Porque o que você prefere? Ser demitido ou morrer? Tem 2 opções. Você precisa tirar férias, É, precisa descansar. E aí, enfim, tirei as férias lá, os 30 dias. E aí, quem está acostumado a trabalhar muito faz o quê, né? Descansa quebrando pedra. E aí, eu comecei a pesquisar. Falei, bom, e se eu desse que ano foi isso? Desculpa. importância? Isso foi 2012, 2011, por aí. Ah, E aí, e se eu desse importância àquela ideia que eu tenho desde sempre, desde a infância, de escrever um livro sobre a minha família, sobre isso, sobre aquilo. isso que eu ia perguntar. Então, E estava se, e ali. se, né? E aí comecei assim a pesquisar, e quando eu vi, eu estava mergulhada naquele negócio, escrevi um texto inicial, que é o texto que abre o Água de Barrela. Mandei pro meu pai, ele chorou muito, e aí pronto, é isso aqui, né? E aí Foi comecei o a escrever. gatilho, né? O Foi o choro foi o gatilho, e gatilho. aí passei mais 6 anos escrevendo, né? 5, 6 anos escrevendo. Quando foi em 2016, eu terminei de escrever e deu aquele vazio, né? E agora? O Não, mas não, que que eu você está faço? pulando, você tá pulando. Fala um pouquinho do livro, Água de Barrela, Ah, que eu vi aqui que sim. é a história da sua família. Você É, pesquisou gerações, como é que foi esse trabalho? Onde é que você pois é, foi? então, eu tinha algumas histórias orais, né? De família, tinha alguns documentos, fotos. Eu tinha uma foto da minha bisavó com 20 e pouquinhos anos, e tinha algumas histórias que eu achava que se eu puxasse esse fio, eu ia chegar lá, né? A sua bisavó com Quando 20 e poucos anos, o que? ela Década nasceu em de mil oitocentos e 20. oitenta e oito, então é 1888, é iniciozinho do século XX. Então, e aí eu pergunto, quando ela era viva, minha avó era viva, eu fui uma criança que eu convivi com os meus 4 avós, com minha bisavó, com várias tias-avós, com muita gente velha, né?
E eu tive chance de conversar com essas pessoas. E essas pessoas me contaram algumas coisas. Então eu tinha isso, né? E eu tinha essas imagens, eu tinha essa foto, eu tinha alguns documentos, eu tinha muitas histórias que meu pai contava. Falei, bom, talvez eu consiga reconstituir alguma coisa. E, e aí, quando eu comecei a levar a sério isso, a pesquisar, eu primeiro comecei pesquisando a região, né? O Recôncavo, ali da onde eles vieram, a cidade, especificamente a cidade de Cachoeira. Achei várias coisas que eu não pensei que eu fosse achar. E, e aí voltei nessas histórias todas, voltei nesses nos mais velhos que ainda estavam vivos, comecei a anotar para não esquecer as histórias que eu lembrava, aquelas que já tinham partido, tinham me contado. Comecei a montar um quebra-cabeça, né? E a gente tem uma tia, avó, que fez 102 anos agora, dia 6 de maio. Uau. Ela é diagnosticada com esquizofrenia, que é a tia Nunum. E eu fui nela para perguntar, era a pessoa mais velha que eu conhecia, é a pessoa mais velha da minha família, e mesmo com os comprometimentos mentais dela, eu fui lá conversar com ela e ela me abriu um baú de muitas coisas que depois eu comprovei serem verdadeiras, com acadêmicos, com documentação, com uma série de coisas, mas mesmo que não fossem, me interessava, né? Porque ficção é isso, é você fabular. E se ela está fabulando em cima de alguma coisa, tem uma base real ali, né? Sim. Então, eu conversei com ela, ela foi um material riquíssimo, ela foi meio que a pedra de Roseta do nosso passado. Eu desvendei, decifrei muitas coisas, consegui a pista para achar outras, e assim nasceu Água de Barrela. Então, eu escrevi, passei 5, 6 anos pesquisando e escrevendo, que eu não tenho essa paciência de pesquisar, pesquisar, pesquisar para depois escrever. Então, fui pesquisando, escrevendo, apagando, reescrevendo. Sofri um pouco no início, né? Porque não deixa de ser um método científico você armazenar esses dados, coletar esses dados, dar coerência a eles, né? Preencher as falhas com a imaginação, enfim. Sofri um pouco, mas depois eu achei meu caminho. E aí, como foi em 2016, eu terminei e disse, bom, e agora? O que eu faço com com esse original todo aqui? E topei, mandei para algumas editoras, para todas as grandes, que nem me olharam na cara, imagina quem sou eu, né? Caramba, É, mas essa pesquisa você fez toda no Brasil? Você chegou aí à África nada, fiz a tudo aqui, trabalho para fiz tudo aqui. pesquisar, mas você identificou assim a origem Arquivos, na fui África de arquivos. onde vieram os antepassados? Sim, então, algumas referências ela me deu, essa tia, né? Ela me falou, eu perguntei, existe algum africano na nossa família? Ela falou, africanos somos todos nós. Não, mas especificamente, me fala aí alguma coisa. E aí ela me trouxe uns personagens e me trouxe uma região da África, né? Ela falou assim: ah, se for pela França, você chega lá. Então é norte da África, né? Norte. Aí ela foi me dando outros indícios, outras pistas. E eu cheguei mais ou menos ali onde seria o Benin, o que hoje, né? É o Benin, o Togo, a Nigéria, porque essas fronteiras também foram redefinidas depois pela Europa, né? Sim, A sim. África tem fronteiras que são linhas retas que foram definidas numa sala de reunião entre europeus. Então, é também essa África que eu trago é uma África antes disso, né, anterior. Então, é, Sim. Tem até um livro, eu acho que é do português, desculpa de cortar, chama Baía dos Tigres, em que ele fala que o território, o território, ele termina quando você encontra a última pessoa que fala a sua língua. Então essa é a demarcação, né? Quando se essa é a fronteira, né? a próxima pessoa fala outra língua, então opa, então terminou aqui. Terminou aqui. Pois então, aí eu localizei ali mais ou menos aquela região, e olha que curioso, né? Depois eu fiz um exame de DNA, eu e Ah, meu pai é? fizemos, né? Eu e meu pai Ah, fizemos eu fiz 2 exames de DNA, meu pai fez um. e aí? E não é que comprovou que a gente veio do Benin, quer dizer, nossa maior porção, a minha maior porção de DNA, acho que é, sei lá, 65%, é Benin, Nigéria Senegal, ou seja, É aquela exatamente aquilo região ali, ali. exatamente aquilo que ela me falou.
E é tão estranho, né? No outro dia eu dei uma entrevista e falei isso. Olha, essa mesma ciência que diz que essa senhora não tem, não se deve levar a sério o que ela fala porque ela é louca, né? É a mesma ciência que diz que ela está certa, porque o exame de DNA bateu com o que ela disse, né? Então, a gente precisa confiar mais na nossa palavra, né? Precisa Agora, confiar mais na nossa palavra, essa mais. revelação, digamos assim, né, a partir dos relatos, que é um relato que precisa, é uma história oral, que é um documento, né? Sim, Precisa ser comprovar como se fosse um documento que você vai comprovar e comparar com outras fontes. Mas a hora que vem o resultado do teste científico, né, e aí dá uma validação, digamos assim, sim, daquilo que sim. vocês achavam, imagino que vocês tenham sido as primeiras pessoas na família a fazer o teste. Como é que isso bateu na família, assim, no Nossa, pessoal foi muito próximo e tal? emocionante, né? Foi muito emocionante. Para mim foi muito, muito impactante observar exatamente isso, né? Ver que ela tem uma memória preservada, que ela é guardiã de um passado, que é guardiã de uma cultura, que é guardiã de segredos, que é guardiã de tantos pertencimentos. Foi muito emocionante. Eu que, por conta da pesquisa e das entrevistas que eu fiz ao longo do tempo com ela, já tinha um outro olhar para ela, né? Quebrei meus preconceitos todos com a questão da saúde mental, mudei meus paradigmas em relação a isso por conta desse trabalho. Nossa, passei a olhá-la com ainda mais respeito, ainda mais admiração e assim humildade para o que ela, para a grandiosidade que ela tem na vida, né? Sabedoria de vida, de tesouros guardados da vida. Foi muito emocionante, realmente, Mas ver essa. para vocês, né? Porque eu não sei com que informação você cresceu, né? Se vocês imaginavam, não sei se você tem irmãos, irmãs, né? Mas ou primos, de onde será que viemos da África? Era algo que vocês pensavam, que vocês Não, ficavam e eu acho imaginando, que toda de a que população região? negra brasileira tem essa dúvida. Pode não até não verbalizar, mas todo mundo tem essa curiosidade de saber, afinal de contas, da onde eu venho, né? Da onde meus antepassados vieram. Então, essa é óbvio, E quando veio a mas resposta, como é que a gente foi? tem isso tão solidificado na cabeça de que a gente não vai conseguir achar, que muita gente nem tenta, né? Sim. E às vezes pode estar mais perto do que você imagina. Então, foi incrível constatar isso, né? De alguma forma eu consegui chegar em algum lugar que corresponde à verdade, independente da ficção ali que eu tracei e que eu escrevi. Foi muito, muito importante para nós, né? Porque a sua postura diante da vida muda, a sua postura diante do país, diante dos mais novos. Eu tenho filhos, sobrinhos e tal, então a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe qual é o nosso conjunto ali de pertencimentos e crenças, então muda completamente, né? A questão da autoestima é muito afetada quando a gente tem um passado. Quanto mais passado você tem, mais autoestima se fortalece, eu acredito, porque é como se fossem âncoras, né? Fossem como estacas que te firmam o solo, As raízes, né? Mais profundas são as que raízes. mais profundas, que te enraizam no solo, então que te enraizam na vida. Foi muito importante, muito impactante. Enfim, fez conexão com 1 milhão de outras coisas, com a própria religiosidade, com a nossa relação com esses territórios, né? Com o Recôncavo, Salvador, Rio de Janeiro, esses lugares onde nós passamos, a nossa diáspora familiar passou, também mudou a nossa relação com esses lugares. Então, eu acho que, enfim, minha vida é antes e depois desse livro, por uma série de questões, né? Que nem passam tanto assim pelo editorial, pelo fato de ter publicado, mas pelo fato de ter mergulhado nele como um navio que eu entrei para buscar algo que eu me sentia perdida, porque, na verdade, Foi meio um eu acho que retorno, durante. né?
um retorno, foi uma viagem de volta muito séria e uma espécie de iniciação, né? Uma espécie de iniciação, porque eu fiz jornalismo e tal, tem essa história toda com esporte, mas no fundo, eu achava que aquele não era o meu lugar. E eu achava que esse sentimento de inadequação, que ele tinha a ver com a profissão em si, que o jornalismo não era o meu lugar, que o esporte não era o meu lugar, porque curiosamente eu fui cobrir um esporte muito branco, né? Eu vivia rodeada majoritariamente de pessoas brancas, então eu achava que era essa inadequação existia também, mas não era isso. Era que eu, na verdade, deveria escrever mais literatura. Então, quando eu comecei quando eu escrevi o Água de Barrela, eu vi o resultado, eu vi que eu sabia fazer aquilo, eu falei, pronto, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas E aí você, fui, antes né? do livro, você tinha escritos, contos, coisas que você escrevia? Olha, vou te falar, eu tinha um livro infantil que eu escrevi, que eu publiquei ano passado só, um livro que sai Depois? com um déficit de 40 anos. Eu tinha um livro infantil que eu escrevi, foi publicado ano passado, e tinha algumas coisas, assim, mas muito timidamente, porque eu não tinha nem tempo, Carlos Alberto, eu nem tinha tempo, porque era muito trabalho, esporte. Jornalismo é algo absorvente, esporte, então, né? Acontecia nos finais de Filhos nem se semana. fala, filhos nem E se é fala. filho, e é a vida que vai te empurrando para um lugar, né? Então eu não tinha nem tempo. Eu até queria, mas eu não tinha nem tempo. Quando eu pensava nisso, eu só entre dormir e escrever, dormir, por favor, né? Claro, claro. Agora eu E aí as peguei. pessoas Ah, perguntam assim: Nossa, mas você tem uma produção, você escreve muito rápido. Como um ano sim, ano não, você está publicando livro? Porque eu já perdi muito tempo da vida. Esses livros estão todos aqui, ó. Estão todos na minha cabeça. eles E eles estão vão só saindo. sendo escritos, né? Eles já estão Eles estão prontos. só sendo escritos, porque eles já estavam ali, né? Ali de alguma forma. Eu estou vendo Então, aqui que tem aqui, ó, Água de Barrela, que foi o primeiro. Isso num lugar que eu peguei aqui que está essa sequência. Você me corrija se não foi essa. O Crime do Caso Valongo, sim, A Copa Frondosa da Árvore, sim. 88, A Passagem e Amnésia. Esses são contos. Isso, não, mas é porque do jeito que estava aqui, onde eu peguei, estava só o título aqui, então não estava detalhado. Mas os romances são Água de Barrela, O Crime do Caso Valongo. Isso. Aí o A Copa Frondosa da Árvore é um conto que eu escrevi nos Cadernos Negros. Isso, Depois do Crime do Casvalongo, eu escrevi nos Cadernos Negros 39 poesia e depois escrevi no 40 contos. Aí eu escrevi dois contos, A Copa Frondosa da Árvore e 88. tá. Esse A Copa Frondosa da Árvore, a editora Iris Amâncio leu, ficou fascinada e disse assim: Olha, se a gente mudar alguma coisinha aqui, vira um livro infantil. E foi uma mágica, porque assim, tirando uma palavra, uma frase, dando uma Exa arrumadinha, a realmente mágica. um livro infantil, com as Olha. ilustrações, ficou maravilhoso. E aí, depois disso, aí eu escrevi um monte de antologias e tal, e Você parece que foi. não sofre para escrever, né? Não sofro, não sofro. Porque, assim, as pessoas acham que jornalista escreve, eu acho a escrita jornalista, sou jornalista, né? Durante vários momentos da minha carreira, nos vários veículos que eu trabalhei, às vezes era muito sofrido, escrever matéria do dia a dia, inclusive. Era um sofrimento, assim, uma coisa que não me dava prazer e talvez esse sentimento de inadequação que você mencionou, talvez seja um pouco a ver comigo, tanto que depois eu migrei para o audiovisual, né? E fiz algumas outras coisas. Mas é isso, pois é. Quando eu escrevia release, sofria, claro, imagina, é uma fórmula, né? Uma fórmula. E aí Sim, eu ficava sim. tentando inventar nos releases, né? Inventava algumas coisas e era tão engraçado, né? Tinha uns atletas, uns técnicos assim de esporte. Vem cá, tem um negócio aqui nesse texto que eu não sei o que que é. Tem um ziriguidum aqui, um borogodó nesse texto que é diferente. Aí Mas eu falei, funcionava, né? é minha veia literária e Literária, tal, né? literária. Ó, então vamos entrar aqui no Crime do Caso Valongo, que eu li assim rapidamente, e ele, em algum site aqui que eu estava olhando, fazendo a pesquisa, fala que ele é um romance que foi rotulado, né? Talvez como um romance histórico e policial.
Você concorda com essa definição? Eu concordo, mas eu acho que não só, né? É Esse muito romance pouco, né? é pouco, eu acho que ele é pouco. E engraçado que ele é um livro pequeno, né? Mas ele tem muita coisa ali dentro. Tem uma Eu acho força, que é um poder danado esse livro. O Crime do Casualongo, ele é um o Água de Barrela, que foi o primeiro, é um livro muito emocional, né? Ele fala da minha família, então ele foi escrito, foi o meu primeiro livro. Eu acho que ele é bom, dadas as circunstâncias, inclusive, que eu escrevi, trabalhando tanto com um filho pequeno, passando tantos perrengues que eu passei, separação de casamento, mortes, enfim, uma série de coisas que me aconteceram no percurso desse livro, desempregos, mas o Crime do Caso Valongo, ele é um livro muito mais assim cerebral, né? Eu pensei muito mais na hora de escrever. Três personagens, dois que falam do mesmo assunto, né? Do mesmo contam a mesma história, mas de prismas diferentes. São dois personagens negros, mas eles são completamente diferentes um do outro. Um é um homem, outro é uma mulher. Um é um liberto, outro é escravizado. Um é letrado. Os dois são letrados, mas um foi letrado de uma forma pelos europeus, ela é letrada de uma outra maneira. Não vamos dar Enfim, spoiler, porque as pessoas têm que ler o livro. ele tem todo um intrincado, sabe? Porque numa história policial, de saída, ela já tem duas histórias, que é o crime e a história de desvendar o crime, né? De elucidar da elucidação do crime. Essa história, ele tem essas duas histórias, e tem a história do narrador um, que é a Moana, e do dois, que é o Nuno. Então é uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história, dentro da história. E se Então ele é passa ali na época do Império também, né? Então tem bem mais toda uma série de sofisticado, né? E ele traz elementos. uns personagens que são reais, que é o intendente, que é a cantora lírica, que é o Dom João VI, que nem aparece, mas é citado, enfim. Ele tem É, ali uma ambientação real, mas e tem a questão das notícias de jornal também, que dá um outro. São preâmbulos do livro, dos capítulos que vão dando a notícia daquele crime. Então, enfim, é. ele é bem mais Então, sofisticado e é, deu mais trabalho, obviamente, assim, eu acho, porque é isso, né? Eu tive que elaborar aí essa trama meio sobrenatural também, né? Ele tem um quê de realismo fantástico. teve E alguns eu momentos queria. assim que me lembrou do. Agora me fugiu o nome, aquele escritor lá de Moçambique, que também tem uma veia um pouco fantástica. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que é assim, o crime do Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um lugar muito importante no Brasil, no Rio de Janeiro, na história de todos nós e dos africanos que vieram escravizados para o Brasil. E as pessoas passam ali no Rio de Janeiro e não têm a menor ideia, né? Hoje tem até uma referência maior, né? Porque já é um sítio histórico, arqueológico, né? Já existe uma certa movimentação, mas as pessoas não têm ideia do que era o Cais do Valongo, o que aconteceu Sim. no Cais do Valongo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que era o Cais do Valongo, o que acontecia lá. É absolutamente inacreditável, né? Que o Brasil não saiba o que é o Cais do Valongo, que os cariocas não saibam o que é o Cais do Valongo. O bairro que eu moro, se eu pegar o metrô, sei lá, em 40 minutos eu estou ali, ou se eu pegar um Uber em meia hora menos eu estou ali, e meus vizinhos não fazem ideia do que seja o Cais do Valongo. Isso é absolutamente assustador, que a gente não estude, pelo menos durante muito tempo a gente não estudou isso na escola, né? Minha filha vai dar o livro Crime do Cais do Valongo na sala de aula dela. Várias escolas estão adotando, né? E fazem visitas e leem o livro, e fazem visitas. Isso para mim é o Oscar, né? É a Porque glória. é a glória, porque é um lugar apagado da nossa historiografia, um lugar por onde entraram 1 milhão de pessoas escravizadas por baixo, né? Pelos números oficiais, porque é isso. Você tem sempre a subnotificação, é um fato. Então, 1 milhão de pessoas é muita gente hoje, imagina, né? No início do século XIX, o Brasil
sozinho foi responsável por um terço dos sequestros e do tráfico negreiro, né? E desse um terço, a maioria esmagadora pisou aqui. Isso faz do Rio de Janeiro a cidade mais escravocrata do mundo, né? Se a gente pensar direitinho, em termos de numéricos, então é um lugar importante. Não à toa é patrimônio da humanidade, né? Não à toa é patrimônio da humanidade. E eu tenho para mim que o Rio de Janeiro não vai resolver seus problemas enquanto não fizer as pazes com esse lugar, né? Enquanto não honrar esse passado tão sangrento. Então eu achei que, bom, não tem. Aí segui o conselho da Toni Morrison, né? Eu sempre sigo, desde o Água de Barrela, eu sigo o conselho da Toni Morrison. Se tem uma história que você quer ler, não existe, vai Escreva. lá, é contigo mesmo, né? Vai lá e e escreve. É. Então eu fiz isso com Água de Barrela e fiz isso com o Crime do Casualongo, que eu achava que era a hora da gente ter um cenário, esse cenário fantasmagórico, né? É porque é E um local de sofrimento, né? um É um lugar de local de muito sofrimento porque ali sofrimento. tem muito sangue. Era também É um um lugar de espaço sofrimento, mas é um lugar de muito encontro também, né? Porque os cronistas da época dão conta de que nunca antes na história deste país, e nunca antes na história da humanidade, tantas pessoas vindas de origens diferentes pisaram ao mesmo tempo, ou seja, pessoas de tantos lugares diversos, né? A gente está falando de muitos africanos, mas também muitos europeus, porque a família imperial estava aqui, né? A família real estava aqui, e com isso teve meio que atraiu a presença de muita gente. Então, é um lugar de muito encontro de culturas, de muita mistura, e de refazimento, porque se nós estamos aqui é porque alguém sobreviveu. E se alguém sobreviveu, teve que dar seu jeito. Teve que dar seu jeito de se reconstruir, teve que dar seu jeito de, enfim, né? De construir, de começar a vida outra vez. Então, é um lugar de destruição, mas é também um lugar de recomeços forçados, injustamente, tenebrosamente forçados, mas obrigatoriamente para quem queria viver, né? Então, é um lugar muito mágico, assim, muito impactante, para a gente não ter nenhuma notícia, nem nos bancos escolares e nem na nossa literatura de uma forma mais contundente. E eu dei lá a minha contribuição Não, com é o crime do interessantíssimo Casualão. que o livro esteja sendo adotado nas escolas, porque assim, eu tenho 53 anos. Então eu fiz primário, né? Na época chamava primário, depois o primeiro grau, ginásio, né? Aquela coisa. Eu lembro que não tinha aula de ditadura, né? Porque a ditadura Sim. acabou em 85, então começavam ali Mesopotâmia, Egito, história antiga e medieval, um pouquinho de história do Brasil, aquelas mameluco, mistura de não sei o que e tal, aquela como se fosse uma equação que mostravam, e o ano letivo sempre acabava antes de chegar nesses períodos aí mais interessantes, né? E essa parte toda, que quando eu trabalhei nesses documentários aí sobre África, depois que eu morei também na África, assim, não tem nada sobre isso no Brasil, nada. Não há interesse algum, seja em termos de literatura, em termos de jornalismo. Eu, quando morei 2 anos em Angola, depois fui para os Estados Unidos e tinha uma chance de voltar. Eu procurei todos os grandes jornais do Brasil, que minha esposa é diplomata, e ela teve a possibilidade de talvez ser transferida de volta para a África do Sul. E eu me ofereci para trabalhar como correspondente, que seria muito mais barato do que se eles enviassem um correspondente, porque não tinha que pagar mudança, aluguel de casa, seria um salário equivalente a um salário no Brasil. Zero interesse. A mídia não tem interesse. Os lugares que eu viajei pela África, ao todo 19 países trabalhando, você encontra correspondentes de todos os veículos europeus, dos veículos americanos, dos veículos asiáticos, e a gente que deve tanto à África, né, não tem interesse algum. Zero, zero. Mas isso é parte do nosso esforço em desafricanizar o Brasil, que é desde sempre. A gente sabe mais sobre a família imperial do que sobre Angola. E a gente tem mais de angolano que de inglês, né? Escocês. A gente não sabe nada. Que lugar é esse, Moçambique?
As pessoas não fazem a menor ideia. E no Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro é muito moçambicano, muito, muito. É, Isso é muito assustador, né? Porque desde a reforma do Pereira Passos, que foi uma vibe que o Brasil teve de transformar tudo em França, que era apagar os vestígios da negritude, perdão, Não, tranquilo. apagar os vestígios da negritude na cidade, e outros lugares também, a Bahia também viveu isso, o Brasil todo viveu esse surto de europeizar-se. A gente levou isso a sério demais, né? Então a gente tem a Lei 10.639, que se transformou em 11.000 e tal, para incluir a história indígena. As escolas preferem pagar multas ou preferem escamotear isso do que estudar esses povos. Então, a educação não dá conta de tudo. Se a educação não dá conta de tudo, a imaginação pode dar, né? A fabulação pode estar, a literatura, o audiovisual. Eu acho que a gente tem um papel aí, tem um espaço para evoluir nessa passarela que a gente precisa aproveitar e trazer outro imaginário para o Brasil. E trazer uma África longe daquela ideia do USA for Africa, daquelas crianças esquálidas e dos anúncios dos médicos sem fronteiras, daquelas crianças comendo aquela ração pastosa, cercada de moscas e aquelas ideias do refúgio daquelas pessoas, né? Porque é uma indústria isso também, né? Meu Deus do céu, Isso é uma sabe? É indústria total. uma imagem terrível da África, como se a África se resumisse. Ah, isso existe, existe. Mas, pelo amor de Deus, é como se o Rio de Janeiro, as ideias estereotipadas que tem do Rio de Janeiro, como se fosse tiroteio em todos os bairros o tempo todo, 24 horas por dia. Não é isso, né? Não é isso Exatamente. nem em determinadas comunidades, favelas, quanto mais na rua, mas as pessoas não vêm ao Rio de Janeiro, pessoas aqui em São Paulo. Ano passado eu tive umas 3 ou 4 vezes em São Paulo e encontrei várias pessoas que nunca vieram ao Rio de Janeiro com medo do tiroteio. Eu falei, gente, mas como assim? Né? É. Como assim? Eliana, eu vou É só muito te louco. mandar Então, o outro link, porque esse aqui falta menos de um vai minuto, acabar, tá? Eu né? já te mando aí, peraí. Então, Eliana, você estava E, falando, mandei o outro link aqui, mas a gente então, estava falando só para dos arrematar, tiroteios, né? Gente em São Paulo que nunca dos foi ao tiroteios do Rio. Rio. São lugares estigmatizados. Então, eu acho que a gente precisava ter uma África ancestral mais poderosa, como ela realmente foi, né? A gente tem lá as primeiras universidades, a gente tem a criação de vacinas, a gente tem soluções da medicina, da filosofia, da matemática. A gente precisava saber, os alunos, os jovens precisam saber de tudo que esses povos criaram e o tanto que a gente herdou. A metalurgia começa na África, enfim, a gente tem todo um potencial ali, né? Tem todo um berço da humanidade e da. Eu não sei qual foi o escritor que disse que a Grécia é a infância da humanidade. A Grécia não é a infância da humanidade, a infância da humanidade é a África, pelo amor de Deus, né? Muitos desses filósofos foram lá, beberam tudo, ficaram famosinhos né, matemática, enfim. Então eu criei essa personagem Moana também para tentar desmistificar um pouco essa coisa de que a África é esse lugar, né, que não nos legou nada e que não tem nada de importante para contribuir com a humanidade, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, né? Então, essa personagem que fala muitos idiomas e que está também amalgamada e misturada com várias influências, porque ela morava num porto, que era lugar de chegada e partida de muita gente, então ela aprendeu muita coisa ali. Então ela já chega aqui com muita informação, com uma bagagem muito grande, que era o que acontecia com essas pessoas. Então eu até brinco com os alunos, né, quando eu vou à escola, vocês já foram ali na Pedra do Sal? Quando forem naquele samba lá, naquele baile de charme, repara naquela escada. Aquela escada foi feita por escravizados. Você acha que tinha algum engenheiro orientando? Hum. Não tinha. E os degraus são perfeitos. Você acha que é possível fazer uma escada daquela sem algum cálculo?
E aí isso meio que explode a cabeça das pessoas, né? Porque não imaginam que essas pessoas tinham esses conhecimentos, esses saberes. E aí eu coloco algumas coisas dessas no livro, e isso traz um certo frescor, né, para esses conhecimentos e aguça uma curiosidade de saber mais. Porque eu acho que, Carlos Alberto, acho que esses livros, eles na verdade não são um fim em si mesmo, né? Eles são um pretexto para que você comece a desvendar um mundo que até agora foi descrito de uma forma pouco digna por nossa literatura e, enfim, e a nossa É, educação. é curioso. Você é uma escritora negra, né? E aí aqui no Brasil a gente tem como referência mais contemporânea, né? A Conceição Evaristo e temos também que é uma situação diferente, né? Do Quarto de Despejo, que era uma outra situação, né? Um livro que ganhou o mundo, várias edições e a própria autora também com uma trajetória de vida muito complexa, né? Devido às origens Sim, também. Agora, quando a gente fala em autores ou autoras africanas, o que tem no Brasil são homens brancos, né? Mia homens Couto, brancos. o nome que eu tinha esquecido agora há pouco, Mia Couto, que tem uma coisa meio de realismo fantástico em alguns dos livros deles, né? Sim, O Pepe Tela, que eu já entrevistei lá em Angola, mas era um cara que, inclusive a origem da família dele é no Brasil, né? A família voltou sim, para Angola, ele me contou essa Angola. história. Mas ele é um revolucionário também, teve na luta armada lá, na luta pela libertação. Você tem o Luandino Vieira, o Água Lusa, né, que mora em Portugal, aí vai para Moçambique e tal, mas são homens brancos, né? Então você vê que até a literatura africana, que deveria, né, que retrata ou deveria retratar, até me confundo aqui para poder dizer, são homens brancos, né? Você vê que o negócio é tão complicado. Como é que você Muito quebra um troço complicado, muito desse, né? Eu lembro difícil. quando eu fui morar para Angola, assim, quais referências, os autores, vinham essas sugestões, porque eles estão editados no Brasil, né? E estão nesse circuito internacional, né? Teve lá em Lisboa, estava em Lisboa lá a trabalho na entrega do prêmio Camões para o Chico Buarque, estava lá o Mia Couto, né? Um monte de homem branco lá Depois eu nessas fui premiações conhecer né, a Paulina Chiziane, Fatou e ganhou um prêmio Diome, agora, né? Também, Tobon né? Fonsomé. Eu fui conhecer agora, né? Fiz uma ótima amizade com Calafé Palanga. São descobertas, são laços que a gente precisa reatar, porque a gente tem mais a ver com esse pessoal do que com outras coisas que a gente conhece tanto e tão bem, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa para a gente resgatar. Agora, e como é que se estabelece um diálogo entre autores brasileiros, Olha, acho que a autoras universidade tem um negras papel aí. e A com os universidade, africanos, né? Eu né? recebi alguns convites de universidades. Tem alguns eventos que estão tentando fazer isso também. Agora vai ter o Back to Black, né? Back to Black. E o Back to Black vai ter o Salif Keita, vai ser. Eu vou fazer uma mesa com o Calaf Palanga e outros escritores. É, Vai ser onde isso? tem todo o Back to Black, vai ser aqui no Rio, e por agora também. Vai ser incrível, vai ser muito bacana. A Margareth Menezes vai ter. Mas existe aí um campo ainda, né, para a gente descobrir, para a gente passear. Eu acho que eu tenho tentado empretecer a minha biblioteca, porque a gente passou a vida inteira lendo, né, autores e autoras brancas, então acho que agora preciso pelo menos empatar esse jogo, né, tentar empatar essa partida, e lendo mais gente negra e lendo, conhecendo mais a fundo a nossa própria história, que É, está você, neles também. você, quando fez faculdade de jornalismo, não existia, né, ou nem se pensava nessa história de cotas, né, Sim. de reparação. Imagino que você tenha sido uma minoria na faculdade de jornalismo, e redações também, pelas redações que eu passei, os negros eram. Essa é a nossa vida, a solidão institucional, né? Quando fala da solidão da mulher negra, é a solidão afetiva
é uma pequena parte da nossa vida, é a solidão institucional. Todos os lugares que a gente vai, a gente tem essa sensação de ser um corpo único, e por isso mesmo muito visado, né? Eu não sei o que é mais cruel, se é você estar numa comunidade de maioria negra e sofrer todas aquelas violências lá, ou se você é um corpo solto em que você é a única pessoa e você sofre todos os ataques por conta disso, né? E todos os olhos se voltam para você, você não tem nenhuma chance de se misturar na multidão, né? É, é uma posição muito incômoda, muito dolorida também. São muitas situações bizarras que a gente passa. Então, o racismo brasileiro É o não sei quem crime, foi que é o disse, crime é perfeito. o crime perfeito, né? É o crime perfeito, porque faz com que você se sinta culpado de algo que você é vítima, de algo que você. E aí inventam umas palavras, né? O vitimismo. Como assim? Não é o vitimismo. Ora, se eu saio num comércio e o segurança me segue e eu sofro uma violência, sim, eu sou a vítima, né? Não existe isso de vitimismo. É isso. E eu O não posso professor, seguir a minha vida normalmente sem é, reclamar disso, né? Ou seja, faz com que você sinta culpado por estar reclamando de estar sofrendo uma violência. É um crime muito perfeito. é o Kabengele Munanga, né, que é um antropólogo Gabriele congolês, né? Monanga que fala. É um crime muito perfeito. E faz com que as pessoas não se enxerguem. Ou seja, eu tenho amigos que são pessoas negras e que não fazem a menor ideia de que são pessoas negras. E não é aquele negro assim, a passabilidade, não, né? Aquele negro que até pouco tempo era um moreninho, chamavam de moreninho, mulatinho, esses inhos aí de. Não, são pessoas negras mesmo, e que olham para o espelho e não, imagina, eu sou moreno escuro, eu sou. Olha só. É tudo muito cruel, né? E aí, quando essa ficha cai, ela cai pesada, né? Ela cai realmente pesada, porque toda a conta da vida vem, né? E aí a pessoa começa a entender que tudo que ela passou até ali, adivinha por que que é, né? Então é Agora eu acho bem difícil, bem interessante, mais difícil que nos Estados Unidos, onde a população negra é 14%, bem né? menos, né? O Brasil importou 5 milhões de africanos, escravizou 5 milhões de africanos, 5 milhões de africanos vieram para o Brasil escravizados, para os Estados Unidos 400 mil pessoas. Nos Estados Unidos são 14% da população, aqui 56%. Mas esse pequeno grupo lá se manteve concentrado e sofria ataques tão concentrados que eles tiveram que ali. É uma outra construção. Aqui, esse mito da cordialidade do brasileiro, esse mito o embranquecimento, a tentativa de embranquecer a população, constante, atenuando, né? Falando que aqui é uma democracia racial, empurrando essa coisa goela abaixo do brasileiro que muita gente engoliu, comeu essa comida todinha, né? Engoliu e acreditou nisso. Isso dificultou a nossa vida totalmente. Um tiro certo, muito certo. Como diriam na Bahia, né? É comer esse reggae, né? Tem Comer esse que. reggae. Agora, é, você está envolvido em algum tipo de atividade, por exemplo, para usar uma palavra, nem sei se é a correta, tipo um fomento de autoras, criadoras negras, Ah, tô jovens, sempre, né? mulheres? O que que você pode contar? Que Tô efervescência é essa? sempre. O que está acontecendo que a Pois é, mídia eu não tô corporativa branca não mostra? eu não estou em organização formal nenhuma, né? Não estou com a carteirinha em clube nenhum. Mas eu faço tudo que eu posso, né? Eu vou a todos os lugares, agora eu vou à Favela da Maré, já fui a um montão de escola, universidade, faço live com todos os grupos, tem um monte de grupos de leitura pelo país Ah, é? todo, Olha, muitos grupos de leituras de meninas negras, de mulheres, e muitos, mas muitos, 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 muitos. E elas debatem os livros, eu não consigo ir a todos, né? No início até ia, agora não dá mais, porque é muita gente, mas eu me mantenho em contato com essas pessoas, incentivo o máximo que eu posso. Eu acho que num futuro breve eu vou tentar fazer algo mais concretamente, de repente um curso,
né, que eu possa. Eu fui instrutora da FLUP no ano em que eles fizeram a homenagem à Carolina, que eram só mulheres negras, né? Então, o livro Carolinas, da FLUP, são quantas autoras negras? 200 autoras negras, porque eram 3 grupos e 5 grupos, só com mulheres. É um negócio monumental. Então, tem muita coisa acontecendo, muita gente surgindo, e daqui a pouco as coisas eclodem, e aí mas da onde veio essa gente toda, né? E essa gente toda já está aí, está fazendo muita coisa mesmo, né? Tem movimentos lindos voltados para a literatura, e isso é fantástico. Eu entrevistei, acho que tem uns 2 anos já, o podcast vai fazer 4 anos já, né? Aliás, fez agora, está fazendo em maio, 4 anos. A Jaride Arraes, que também é uma jovem escritora super talentosa e também Muito. com uma trajetória diferente, e é cordelista também, né? E ela, eu não sei, eu olho assim esse cenário e fico um pouco de temor assim de ser assim, vão ser 4, 5 autoras, né, que você percebe que há algum mecanismo em desenvolvimento agora que a gente tem a primeira mulher ministra da cultura, né, negra na história do Brasil, está tendo fomento. Você acha que há uma janela de oportunidade para que essas coisas comecem a mudar? Nem sei se você tem relação com a ministra Margareth Menezes, se estabelece algum diálogo, participa de algum grupo que eventualmente possa contribuir de alguma forma para fomentar realmente o Eu acho surgimento que de agora eles novos talentos. lançaram, né? Tem um concurso Carolina Maria de Jesus, que vai dar uma premiação muito bacana para autoras negras. É, o pessoal do grupo do departamento, Secretaria de Incentivo à Leitura, do Livre Leitura, até ontem andaram me convidando para um evento que vai ter em Brasília, eu acho que agora no mês que vem. Então, assim, eu acho que existe uma boa vontade muito grande de realmente startar alguma coisa. A questão é que a gente estava muito parado, né? São 4 anos de um desespero da gente ali tentando sobreviver. Agora a gente vai tentar viver, né? Porque a gente estava tentando sobreviver, agora vamos viver. E aí há que se ter um pouquinho de paciência também, né? Nesse início, para as coisas engrenarem, mas eu acho que muita coisa boa está acontecendo e vai acontecer, vai engrenar, as pessoas estão vindo, tem um movimento no audiovisual interessante, né, de novos roteiristas, de novas histórias. Ainda é um embate muito grande, porque essas empresas todas, os executivos, né, não adianta você ter uma linha de montagem de escritores que tem ideias sobre determinado conteúdo, e você tem um grupo de executivos que são as pessoas que decidem, que pensam de outra forma, então tem uma guerra em curso, né, para a gente vencer determinadas resistências, mas ela está acontecendo, e eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Porque algumas coisas não dão mais, né? O público. E até o público médio já está começando a se incomodar, eu acho, com determinadas coisas. Agora, por exemplo, na novela das 19 horas, né? Que ela vai na fé, que é uma novelinha ótima, maravilhosa, da Rosane Schwartzman, bem legal. E aí teve um beijo entre duas meninas, entre duas personagens. E o beijo foi cortado por causa do horário. Mas gente hétero se beija alucinadamente em qualquer horário. Das 5 horas da tarde, o povo está se pegando sem nenhum pudor. Às 5 da tarde. E aí um beijo singelo entre duas mulheres não pode acontecer no horário das 19 horas, e essa foi a desculpa que deram. Mas já não cola mais, sabe? É feio, já tá assim, Está descolado da realidade. tá descolado da realidade. Então, ou eles vêm para a realidade ou vão morrer, essa é a verdade. Pode demorar, mas o Império Romano caiu, então os impérios caem. Né? Agora, Helena, eu queria falar um pouquinho para a gente caminhando para o final aqui, um pouco do seu processo criativo. Você está totalmente agora dedicada à literatura? Você ainda mantém atividade jornalística? E como é que é o teu Rapaz, processo de escrita? é muito louco. Eu sou chefe de sala de um roteiro, de uma equipe de roteiro, Ah, é? de um seriado.
Eu entrei Assim, nesse mundo do audiovisual na pesquisa de um seriado que vai estrear, acho que por agora, chama, como é que é? É, olha só. Americana, Ah, que era da Chimamanda? Americana, que era da Fox, que a Fox juntou com a HBO e teve um não sei o quê, e nananã, eu fui pesquisadora do Americana. E aí eu comecei Não, fazendo umas americano você está pesquisas. falando que é aquele livro da escritora nigeriana, não? Não, 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 não. É um Ah, outro audiovisual que vai estrear aí, que fala dos americanos que vieram aqui para a região da Santa Bárbara do Oeste, né? O pessoal ah, sulista. Tem um enredo, então eu fiz uma pesquisa para esse seriado. E aí comecei numa coisa no audiovisual, e aí esse ano eu fui parar de chefe de sala, de roteiro, num outro caramba. seriado para a Disney, Para Star Disney, Plus, só para Disney, só para uma Disney, coisa Star pequena Plus, assim, então. coisa pouca, É, mas está sendo muito fascinante. Eu acho que eu consegui entrar um pouco nesse mundo, porque os livros que eu escrevo, eles são muito visuais, né? Eu acho que as são. pessoas, Não, eu quando li leem, que você consegue visualizar a cena. conseguem visualizar. Então, eu consegui fazer essa passagem, né? Para o mundo do audiovisual sem muita dificuldade. E está sendo uma experiência incrível. Então, esse ano eu estou bem dedicada a isso. Ano que vem eu devo já publicar mais um livro. Ano sim, ano não, eu publico um livro, né? Então, acho que ano J- que vem mais um. Já que escreve Mas eu, fácil, né? Como já falaram, né? Que você não para de escrever e tal. eu não paro de escrever. Eu tenho um processo muito louco, porque eu fico vendo coisas e as ideias me vêm, né? E nossa, Mas você para assim, tem é horário? um Eu vou escrever todo turbilhão. dia de manhã, ou todo dia à tarde, ou à noite, ou não tem essa Eu rotina? não tenho horário, eu fui treinada porque por causa dessa história do jornalismo e das viagens, eu tinha que Senta e escrever no horário escreve. que dava. Eu escrevia amamentando a minha filha. Se você for esperar, eu não sei se, no nosso caso, né, como a gente tem a sobrecarga, a mulher já é naturalmente sobrecarregada pela sociedade. No caso de mulher negra, ainda essa carga é ainda mais pesada, porque a gente tem uma série de questões psíquicas, né, mentais, processos difíceis, psicológicos, que batem na nossa estima, que batem no nosso, como é que fala, nossa síndrome do impostor, batem, a gente tem processos realmente complexos. E aí, se você for ficar esperando o momento ideal, não vai fazer, né? Não vai fazer. Então, eu me forcei a essa. Não, eu vou escrever, eu vou escrever. No dia seguinte, posso reler aquilo, pode estar horrível. Nossa, já que eu estava com a cabeça de escrever isso aqui, mas eu preciso fazer esse exercício, porque senão eu não vou fazer, né? Se eu ficar Tem que adiando. estabelecer a Então, rotina e a disciplina. eu estabeleci essa rotina que para mim é um prazer, sabe? Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito do que eu faço. Hoje eu tenho um tempo muito reduzido, isso me incomoda. As contas precisam ser pagas, né? Tem um boleto, uma história de um Um boleto boleto. Por isso que dizem que que você tem que sempre vence, a parar, gente luta para você tem que parar de a gente pensar luta para como empatar, mas ele tem que parar de pensar como perdedor, tem que pensar como um boleto, porque o boleto sempre vence. ele sempre vence. A gente está precisando empatar com ele. Então é isso, né? Então tem um trabalho aí que eu preciso fazer e tal, tem umas obrigações. E eu sinto falta um pouco desse tempo, desse, não é um ócio, né? Mas é um tempo vago que você tá ali para escrever e criar. Mas eu tenho uma coisa assim, eu preciso me apaixonar pelo meu projeto literário que seja curto, que seja um conto, mas eu preciso estar apaixonada. Se eu estiver apaixonada por aquele tema, nossa, aí eu vou sair, mas eu vou ficar com a história na cabeça, eu vou continuar escrevendo livro na cabeça, me vem ideia, eu vou anotando e eu vou dando o meu jeito, né? E vou chegando lá. O É, meu terceiro romance, que é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, ele aconteceu de um jeito muito interessante, que foi o seguinte, eu trabalhava num centro cultural, ali no Castelinho do Flamengo, e foi na época do governo Crivella. O Crivella simplesmente resolveu não pagar as pessoas, né? Para quê? Para que pagar as pessoas? Eu lembro que a gente ficou assim uns 2, 3 meses para que sem pagar? receber salário.
que pagar? As pessoas não imaginam. Aí a chefe, né, minha chefe, né, virou e falou assim, gente, vai ficar em casa, né? A gente está fazendo o que aqui? Olha, mas eu escrevi aquele livro para não enlouquecer, sério. Eu sentei e falei assim, não, a literatura vai me salvar. Eu já tinha essa personagem, a personagem, Então o e Crivella sentei. tem um papel importante Ele nessa tem um obra. papel, eu devo a ele, assim, todo mundo que gosta desse livro, eu falo, ó, agradeço ao Crivella, porque eu sentava assim 12 horas e escrevia e não sei o quê, e para poder tirar a mente daquele. Então, eu acho que Em assim jejum, né? como a Porque eu não Carolina tinha salário, não podia comprar comida, não podia escrevia em jejum. pedindo dinheiro emprestado para Deus e o mundo, né? Porque tem Nossa, vou te falar. essa lenda urbana também, né? É Porque um você publicou um desespero. livro, não, agora ela é rica, né? Ela é escritora, né? Imagina, Tá, é roteirista, é imagina! chefe de uma sala de roteiro. Só quem nunca trabalhou com Minha audiovisual, Nossa Senhora, porque o mas ó, audiovisual é uma as das coisas. coisas mais cruéis que existem, né? Que você tem que Minha pensar, Nossa Senhora. desenvolver, você tem que pesquisar, escrever, formatar para tentar que alguém aceite olhar aquilo que você fez e ele pode não querer. E tchau, e você fica meses trabalhando no negócio, não tem remuneração, sem remuneração, sem garantia de que vai ter alguma coisa, e as pessoas ficam nessa ilusão. Ah, eu Não, fiz é uma muito série já para doido, né? TV, Muito doido. As mas você pessoas ganhou têm muito, uma. tá rico, né? As pessoas têm uma ideia muito louca, muito deturpada do que a gente faz, né? Então, assim, é isso. A gente é muita luta, né? É muita batalha. Mas as coisas estão acontecendo, eu também não posso reclamar, não, sabe? Eu acho que eu me sinto Sim. muito privilegiada. Eu sou uma geração que consegue, mesmo com todas as dificuldades, viver de escrever, né? Eu vivo de escrever, eu vivo de ser escritora, seja no audiovisual, seja. E aí a gente faz uma grande vaquinha, né? Junta isso tudo, todos os livros, os produtos aí que a gente vai botando, e faz ali uma rendinha que dá para gente seguir, e é isso. Mas eu acho que a gente pode muito mais, né? O Brasil pode muito mais, tem tanta gente talentosa que desiste exatamente por isso. Porque a gente fica pensando, você vai perder tanto tempo na sua vida, e aí? Porque as pessoas perguntam assim, mas por que não existem mais escritoras negras que façam romance? Eu falei, gente, romance é um troço que dá trabalho, custa tempo. A pessoa precisa trabalhar, precisa criar os filhos, né? Aí você vai entrar nesse Isso se a barco. Só pessoa tiver uma excelente ideia, o talento eu para sou poder maluca, escrever. é porque eu sou maluca, eu queria muito escrever esse livro, porque é isso, né? Mas você acha que Porque tem esse quê de obsessão? Se você não estiver obcecado por tem, aquilo, se não você não estiver sai, né? obcecado Não por sai. aquilo, você não vai fazer, porque é tudo jogando contra, né? Hum, por favor, então eu nem cobro isso das pessoas, né? Porque É a o vida Brasil tem sabotando. o Brasil tem um vício no heroísmo, as pessoas têm que ser heróis, heroínas o tempo todo, não é assim que a banda toca. A gente tem muita coisa para fazer, tem que criar os filhos, tem que algumas pessoas criar os filhos e os pais e cuidar dos pais. E que horas você tem cabeça para escrever? Mas o que eu queria dizer era que, a exemplo da Carolina, né? O que me aproxima da Carolina? Não é a realidade social, mas as condições em que ela escreve. Ela escrevia porque ela precisava desabafar aquilo tudo ali, e porque o sentimento de revolta com aquela realidade e com as possibilidades, ela sabia o potencial que ela possuía, e ela sabia que ela podia fazer o que ela queria fazer. Eu acho que eu tenho um pouco isso dela, né? A raiva, porque isso que eu falei do Crivella, a raiva me move muito, assim, sabe? Quando eu estou muito irada, eu sento muito enfesada com alguma coisa, eu sento e escrevo, ou É, quando alguma coisa me desafia de uma forma muito pesada, eu sento e escrevo. e aí, o É, quarto de Eu despejo preciso tem, desse. tem trechos ali que você vê assim, isso aqui ela escreveu com o fígado, né? São coisas É viscerais, com assim, fígado, vários é uma coisa momentos, né? De, visceral, né? Uma coisa visceral e uma coisa assim irônica. Ela é muito debochada com algumas coisas, né? Assim, sarcástica, né? sim, Em sim. algumas passagens. Eu acho que eu tenho um pouco isso. Eu acho que essa diversidade toda, né? Essa força toda contra.
ela só joga a meu favor, porque isso me impulsiona mais, né? Quer me dizer, quer me ver fazer uma coisa, dizer que eu não posso fazer. Nossa Senhora, isso aí é que eu sou competitiva, coisa eu não sou atleta por um acaso. Tava ali competindo nas linhas, nas pretinhas ali, né? Eu não sou atleta por um mero acaso, eu sou mais competitiva nesse sentido, de ser desafiada, né? Então, eu acho que a realidade do Brasil, para nós, me desafia o tempo todo a escrever, a contar essa história, justamente porque tentam esconder. Estão tentando esconder, então agora que eu vou falar. Uma vez, uma pessoa me perguntou, mas você vai sempre escrever sobre essas coisas? Aí eu falei, mas sobre que coisas? Essas coisas. Não, mas tá, que coisas? Dê nome a essas coisas, né? Porque assume, né? Assume que você é racista. E aí, essas coisas de negros e tal, né? Dê palavras, né? Assume. Aí eu falei, não me sinto obrigada a nada, não, mas vou, né? Eu vou escrever sobre o que eu quiser. Então é isso e pronto. Porque a pessoa chega, por que você não escreve sobre tal coisa? Porque eu não quero. Você pode escrever Eu não sobre aquilo, né? quero, é simples assim, né? Que doideira. É Agora, Eliana, para a isso. gente encerrar aqui, vai lançar um livro então é no ano que vem. Esse ano você não lançou, não vai lançar, Assim vai ser no ano que vem. esperamos e Mas já está escrevendo, já vamos tem a ver. ideia, já tem. Pode dar Não, algum spoiler? eu Não. tenho um projeto. Olha, eu tenho um projeto para 3 livros, Caramba. mas o dia só tem 24 horas, né? Então, um de cada E vez. 2 deles são um esforço de pesquisa muito, muito grande. Então, tem um que já está mais ou menos, e eu acho que esse dá para eu lançar no que vem, mas os outros 2 eu preciso ainda de mais fôlego, que é meio que uma continuação do Água de Barrela, né, para virar uma trilogia. Mas eu vou Olha só. escrever eles de uma tacada, assim, né? O bloco. E aí, Aos quem for dois que editar, que vai fazem se parte da virar. trilogia. É, não, são 3. Um é um outro projeto, e 2 fazem parte da trilogia do Água de Barrela, que vai completar com fazer par com Água de Barrela, né? O box. Sim, sim. E aí, depois que se virem para ver o que vem primeiro, como vai ser a estratégia de publicação, mas eu vou escrever, e é isso. Eita, muito bem. E você tem vinda. Planos ousados, planos ousados. Não, tem que ser assim, senão não vale a pena, né? Então, e tem algum Não, não vale. lançamento, alguma vinda a Brasília prevista para você fazer alguma coisa aqui? Não. Eu acho que sim, acho que o pessoal da Secretaria de Leitura, né, do Livre Leitura, me falou de um evento nesse último final de semana. Eles estavam aqui na FLUP, na mesa que eu mediei com o Gilberto Gil, com o Haroldo Costa, eles estavam lá e aí disseram que vai ter um evento em Brasília que muito provavelmente vamos chamar, ou seja, devo Ah, pintar aí em então, algum momento. então já está aqui para você autografar, né? Sim, sim. E Vou ver os se outros. consigo ficar mais um tempinho, porque algumas livrarias me chamaram para fazer Ah, muito tarde de bem. autógrafos, noite de autógrafo, né? Que Para atender ótimo. o A demanda pessoal aí. reprimida. A demanda reprimida. Reprimida. Tá bom, Eliana. Olha, super obrigado por essa conversa aqui, foi ótimo. O próximo livro que eu lerei é o Água de Barrela, que foi o primeiro, que aí a gente vai fazer uma Lê, outra lê. conversa sobre isso, porque foi muito en passant, assim, sem detalhes, tem outras coisas que eu quero Sim, explorar, sim. e aí eu vou Eu também não falar. falei muito para você poder ler, né? Porque Claro, não, para não dar o até o spoiler crime do do Caso livro Valongo, né? As total. pessoas têm que ler o livro, senão não tem graça, né? Então, super obrigado Sim. pela entrevista e espero que a gente se veja em breve. Obrigada, muito obrigada a você. Um beijo para quem teve a paciência de me escutar até agora. Ah, imagina, ótimo.